A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez vamos estar meditando em mais uma porção da Palavra de Deus. Nessa feita vamos estar meditando dentro do Salmo de número 55, os versículos 6, 7 e 8, onde a gente vai ver Davi, o salmista Davi, no meio de uma crise, de uma dúvida, que muitas das vezes a dúvida é a crise que muitos que vão assistir este vídeo estão enfrentando. Fugir ou enfrentar? Esse é o tema dentro do que nós vamos ver agora. Fugir ou enfrentar? Leiamos a Bíblia Sagrada. Versículo de número 6. Pelo que eu disse, quem me dera asas como de pomba. Versículo 7. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Versículo 8. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Então, fugir ou enfrentar? No meio de uma crise vivenciada por Davi, que foi um homem de muita angústia, um homem que passou muitas angústias, muitas perseguições, foi o segundo rei de Israel e não obstante, foi o homem segundo o coração de Deus. Deus o elegeu diretamente, falando com Samuel. Então, por esta eleição, por esse chamado, ele viveu muita perseguição, muita angústia. E num desses momentos de perseguição que Davi vivenciou, ele chega nesta dúvida: fugir ou enfrentar? Será que vale a pena fugir? Ou melhor, será que vale a pena enfrentar? Ou é melhor fugir? E eu te trago nesta hora um conselho da parte de Deus. De forma nenhuma, não fuja. Fugir não vai trazer solução para o seu problema, para a sua dificuldade. Enfrente os seus problemas. Enfrente as suas limitações. Enfrente as suas crises. Enfrente e vença. Não importa a crise que você está enfrentando, está vivenciando agora, se é uma crise de identidade, uma crise em você mesmo, não importa se é uma crise conjugal na sua casa, com seu esposo ou sua esposa, uma crise familiar, uma crise no seu emprego, uma crise social. Enfrente. Vença em nome de Jesus Cristo. Tome por exemplo muitos dos homens na Bíblia Sagrada e muitos até que nos rodeiam, que enfrentaram e venceram. Nós temos exemplo no livro de Jó, no capítulo 19 e no versículo 25, com toda a adversidade que Jó enfrentou. Jó perdeu todos os seus bens. Quem não conhece o livro de Jó, por favor, procure conhecer. Foi um homem que deu exemplo de paciência, superação, resiliência. Enfrentou e venceu. Chorou nos momentos que eram para chorar, mas usou a sua fé, creu em Deus. O capítulo 19, versículo 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Muitas das vezes nós passamos por algumas crises, talvez você esteja enfrentando uma delas, que nós perdemos o rumo. E até costumamos dizer assim: eu não sei mais de nada, eu não sei o que fazer. Mas Jó, no meio da sua aflição, ele disse: eu sei de uma coisa, o meu Redentor vive. Redentor é aquele que redime. Redentor é aquele que paga o preço e tira, resgata. Então ele disse: eu sei que ele vive, ele é meu Redentor e ele vive, ele vai me tirar dessa situação, ele vai resolver essa situação, não importa a situação que você esteja enfrentando. Ele disse, e por fim, quer dizer, nos dá uma ideia de tempo, não importa se é longo, se vai demorar, mas no final ele se levantará. Então eu quero dizer para você: não fuja, enfrente. Creia que o seu Redentor vive. Temos um exemplo do próprio Davi. Quando Israel estava sendo perseguido, afligido pelos filisteus num certo período. Você conhece bem essa história.
Israel estava sendo oprimido pelos filisteus, e o comandante do exército dos filisteus era nada mais, nada menos que um gigante com seus 3 metros e alguma coisa. E ele afrontava, muitos recuavam, fugiam, mas o próprio Davi não olhou para o tamanho do problema do gigante. Ele disse: esse incircunciso, o que ele observou? Esse homem não tem aliança. O incircunciso quer dizer alguém sem aliança com Deus. Ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar do exército do Deus vivo? Ele não tem aliança, eu tenho aliança, e eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem aliança. Se você não tem uma aliança, faça uma aliança e vai em nome do Senhor dos Exércitos. Qual a arma, pastor, que eu vou usar para vencer essa dificuldade? A sua fé. A arma que vence o mundo é a nossa fé. E Jesus deixou bem claro, dizendo que a nossa fé não importa o tamanho dela, não importa a intensidade, porque ele disse: uma fé do tamanho do grão de mostarda, ela pode muita coisa. Então importa a intensidade que você use. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo número 6, dizendo: no demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não fuja, enfrente, você é filho de Deus. Enfrente as suas limitações. Quem sabe o problema que você tem que enfrentar hoje é você mesmo. Esse velho homem que insiste em você, insiste em ganhar território na sua vida, os velhos vícios querendo retornar. Não fuja, não se esconde, não dê uma de coitadinho. Levante a cabeça e enfrente em nome de Jesus Cristo. Enfrente esse problema. Enfrente o velho homem, vença-o. Quem sabe o seu problema é no lar. Você tem que tomar alguma decisão. Seu problema é sentimental. Em nome de Jesus Cristo, vá em frente. Não fuja. Fuga não garante vitória para ninguém. A Bíblia diz lá no livro aos Hebreus, no capítulo de número 10, um poucochinho de tempo, e tudo que há de ser, será. O justo viverá da fé. Porém, aquele que recuar, fugir, a alma do Senhor não tem prazer nele. Seja alguém de quem a alma do Senhor tenha prazer em você. Em frente. Use a fé. Use a sua fé. A Bíblia nos diz no capítulo 10 aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não fuja. Em frente. Renasce pela fé. E Deus com certeza vai confirmar a sua vitória. Amém.